Bem, irmãos, boa noite, todos bem? Então, como de hábito, vamos salmodiar. Hoje eu vou salmodiar no Salmo 150. Faz uns dias que nós não salmodiamos nesse salmo. Salmo 150. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite. O Senhor sabe que estamos aqui porque queremos mais de Ti, queremos aprender a Tua palavra, queremos estar realmente, Senhor, em Tua presença. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, de maneira bíblica, a palavra, e que o Senhor venha dando entendimento aos meus irmãos. Vem com o Teu poder edificando a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos para o nosso texto base, vamos para o livro de Gênesis, capítulo 12. Estamos falando sobre o chamado de Abraão. Vimos algumas coisas bem legais na semana passada. O ponto principal da palavra da semana passada é o Deus que usa os improváveis, situações malucas naquela família, e Deus vai, aquela família é a família que vai ser usada na genealogia do nosso Salvador. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas vamos ler novamente o versículo base. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui. Veja, aqui é o chamado, o texto é claro. Deus pega Abraão, leva para a terra de Canaã, leva para ser peregrino na terra, que no futuro, 400 anos depois, quase 500 anos depois, ele iria dar a uma grande nação, que seriam os descendentes de Abraão. Quem é esse povo? É o povo de Israel, que depois de ser escravo do Egito, depois dos acontecimentos do livro do Êxodo, ele vai tomar, através do general Josué, ele vai tomar a terra prometida. E a promessa de Deus é cumprida cabalmente. Então, assim, alguns pontos que nós vamos estar estudando, é muito importante o cristão, ele ter alguns pontos fixos. Então, um ponto que eu tenho que entender: aquela terra, o dono é Israel. Ali não tem jordaniano, ali não tem libanês, ali não tem palestino, ali não tem sírio, ali não tem egípcio, ali não tem Hamas, ali não tem Hezbollah. Os donos daquela terra são o povo judeu. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso deu aquela terra a Israel. Mais à frente nós vamos explorar isso aí. Agora, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar aqui é que logo nesses capítulos do Gênesis aparecem algumas tensões teológicas. E é muito importante a gente compreender essas tensões teológicas. Por quê? Porque na nossa época existe uma fragilidade muito grande no conhecimento do Evangelho. E os crentes, eles são enredados e muitas vezes até envergonhados em situações que são extremamente simples, extremamente fáceis de responder. Mas eles não conseguem, isso aí chega a gerar até dúvida. Às vezes alguém que está no processo de conversão, lembrando que nós compreendemos que o tipo de evangelho que tem que ser pregado no Brasil, na verdade, não gera salvação, gera adeptos. E adeptos não são nascidos de novo.
São pessoas que conservam a velha natureza, não nasceram da água do Espírito, mas muitas vezes frequentam uma igreja de maneira assídua. Só que na primeira crise acontece o que o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, mostra, na parábola do semeador. Não tem raiz em si mesmo e sai, vem as lutas e saem. Na parábola do semeador a gente percebe que apenas 25% das pessoas, é uma amostragem, não é um número fixo, é uma parábola, mas naquela parábola, dos 4 tipos de pessoas diferentes, apenas um permanece e dá fruto. Então veja, quando eu me deparo com uma inconsistência na fé, amém. Amém. Quando eu me deparo com uma inconsistência na fé, muitos que estão até em processo de salvação escandalizam e saem da igreja, interrompendo aquele processo. E qual a tensão teológica que eu quero discutir aqui? Vamos lá. Primeiro texto é a questão do Gênesis 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o primeiro texto. Agora vamos voltar 2 capítulos, vamos em Gênesis 10, versículo 32. Diz assim: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E estes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. O que aconteceu aqui? O homem desobedeceu, Deus tinha dado uma ordem de ser fecundo, de povoar a terra e se espalhar. Fizeram a Torre de Babel. Deus vem, interfere e não permite aquilo. E espalha as nações. Veja, a divisão das nações foi um juízo de Deus. Aqui começa a surgir a primeira inconsistência. Veja, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. É uma palavra do Gênesis 12. Advento da Torre de Babel. Deus dividiu as nações, efeito de juízo. Aí vem a primeira pergunta, peraí, Deus está abençoando as nações ou Deus está trazendo juízo sobre as nações? Porque em Babel o juízo é claro. Em Abraão a bênção é clara. A pergunta é, com qual você ficaria? Para trazer mais uma pimentinha sobre o texto, vamos em Gênesis 11, versículo 33. Gênesis 11, 33. Não, 33? Não. Gênesis 11, 6. É que eu olhei o de baixo. Gênesis 11, 6. Olha que interessante. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Olha o juízo. A pessoa que não conhece a Bíblia, que não é bem treinada, ela pode estar diante do seguinte dilema. Peraí. Num capítulo da Bíblia, Deus traz um juízo fortíssimo sobre o povo. Juízo no nível tal que passaram-se milhares de anos de Babel até aqui e isso nunca mais foi resolvido. E no outro texto, Deus está falando que vai abençoar todas as nações da terra. Peraí, que Deus é esse? Ele é um Deus bipolar? Ele é o Deus que num texto ele espalha as nações e trazendo juízo? E nosso texto ele acorda de bom humor e abençoa? Peraí, como é que eu posso confiar num Deus desse? Que num texto traz juízo e no outro texto traz bênção. Se eu fosse ateu, eu ia chegar na cara do Bíblia e falar: Bíblia, não dá para crer no teu Deus.
Porque é o seguinte, teu Deus é bipolar. Num texto, me dá aí sua Bíblia, ó, aqui no Gênesis, ele está amaldiçoando o povo. Aí no outro texto ele abençoa, e no final da frase do texto que ele abençoa, ele também amaldiçoa. Quer ver? Vamos reler. Gênesis 12, versículo 3, ó. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para complementar com chave de ouro, no próprio texto de bênção, existe uma promessa de maldição. E aí, como responder essa questão? Gente, a coisa mais fácil que tem, lógico, aqui alguns já são experientes na palavra e sabem que o Deus da Bíblia é o Deus que abençoa e é o Deus que amaldiçoa e traz juízo. O problema é que se prega um Deus que não é o Deus bíblico. Quando eu estava consultando a palavra do Marcos Granconato sobre esse texto, ele falou uma frase interessante. Ele falou, olha, ele estava com a igreja cheia. Ele falou, eu queria falar uma coisa para os irmãos que estão acompanhando o culto aqui na igreja e para os irmãos que estão acompanhando o culto na internet. Existem muitas pessoas que elas comentam a seguinte frase, olha, eu penso que Deus é assim. Aí o outro fala, olha, eu penso que Deus é assado. Aí o outro fala, olha, eu penso que Deus não faz isso. Aí o outro fala, eu penso que Deus age de tal forma. Aí o Granconato falou uma frase que eu vou fazer minha, porque eu concordo com ele, em número, gênero e grau. Ele foi muito feliz nessa frase. Ele falou, olha, não me entenda mal, mas pouco importa o que você pensa sobre Deus. O que você pensa sobre Deus não tem relevância nenhuma. O que você pensa sobre Deus não importa em nada. O que você pensa sobre Deus não muda a verdade do Deus da Bíblia. Pode parecer grosseiro o que eu estou falando, mas pouco importa o que você pensa sobre Deus. Então, para você começar, aí eu estou parafraseando, para começar, eu preciso limpar minha mentalidade. Gente, vocês podem ver, quando você vem aplicar teologia boa, quando você vem aplicar teologia bíblica, muitos respondem assim, eu não penso que Deus faz isso. Meu amigo, não importa o que você pensa sobre Deus. O que importa é que Deus nos deu um livro, colocou letra preta no papel branco, nesse livro ele se dá a revelar. Deus se revela através da Bíblia. E o que ele está revelando ali é a verdade. Ele não está preocupado com a opinião de ninguém. Ele não está preocupado em se desculpar de nada. Ele é Deus. Só que as pessoas hoje em dia, elas se acham no direito de desenhar um Deus conforme o seu intelecto. Eu vou explicar para você. Você acabou de construir um bezerro de ouro no seu pensamento. Se você acha que o mesmo Deus, que é o Deus de amor, o Deus que abençoa, o Deus que salva, não é o Deus que traz o juízo, você não adora Jeová, o Deus da Bíblia. Você não adora Jesus Cristo, nosso Salvador. Você adora um ídolo que você criou na sua mente. E o adorar esse ídolo vai trazer uma condenação para você. Porque essa sua fé não é uma fé bíblica. Ela não é fruto do novo nascimento da água e do Espírito. E se eu não nasci de novo, o meu destino, cheio de CD gospel debaixo do braço, cheio de programa em rádio gospel, é ir para o inferno, pela eternidade, porque eu sou um adorador de ídolo. É um ídolo que eu criei na minha mente, que eu dou o nome, Deus da Bíblia. Mas não tem nada a ver. Então, primeira coisa para mim me relacionar, primeira coisa, eu tenho que adorar Deus de maneira bíblica. Eu tenho que adorar Deus, conhecer Deus como a Bíblia define. Amém? Amém. Vamos prosseguir mais um pouco. Vamos lá. Vamos reler Gênesis 12, versículo 2.
Diz assim, antes eu queria dar uma explicação, eu anotei aqui, mas eu vou inverter. Veja que interessante. Esse pequeno texto, ele é dividido de uma maneira didática. Ele é dividido em duas ordens. Qual a primeira ordem? Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra. Está no imperativo. É uma ordem. Essa passagem é dividida numa segunda ordem. Olha que interessante. Versículo 2. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Ponto e vírgula. Segunda ordem. E tu serás uma bênção. Veja, no texto em português, não parece tanto que é uma ordem, mas o original aqui está no imperativo. Tu serás uma bênção é o mesmo verbo imperativo que está no sai da tua parentela. Então, esse parágrafo aqui é dividido em duas ordens. E como que o irmão Marcos Granconato dividiu aqui? Ele mostra de maneira clara, olha que coisa legal, o trabalho do Ministério dos Mestres. Primeira ordem, o Senhor disse, sai da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha o que vai acontecer. Primeiro ponto, farei de ti uma grande nação. Segundo ponto, abençoar-te-ei. Terceiro ponto, engrandecerei o teu nome. Então, na primeira ordem, existem 3 bênçãos. Moisés escreveu de maneira precisa, querendo mostrar o que Deus estava fazendo ali com Abraão. Olha a segunda ordem, parte B do versículo 2. E tu serás uma bênção. Aí, olha, tem 3 coisas. Abençoarei os que te abençoarem. Segunda, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Terceira, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que eu tenho aqui? 2 ordens, em cada ordem 3 bênçãos. Isso aqui não está à toa no texto. Isso aqui está de maneira didática, cada coisa aqui foi colocada. A poesia bíblica, a escrita bíblica, muitas vezes não aparece a riqueza do texto em português. Moisés, quando fez isso aqui, quando Moisés escreveu Gênesis, escreveu o Pentateuco, ele fez um trabalho de gênio. A maneira que foi escrito, o livro dos Salmos, a maneira que foi escrito Jó, várias narrativas da Bíblia, elas são uma obra literária de gênio. Mas principalmente no Pentateuco, a gente vê a mente de Deus ser transmitida através de um homem extremamente capacitado e ungido por Deus, que é Moisés. O que Moisés faz na escrita do Gênesis é coisa absurda, que nem aquela passagem da Torre de Babel. Faremos um nome. Aí Shem quer dizer o nome. Existe um jogo de palavras ali, onde o foco principal é nome, onde Deus quer mostrar, ó, vocês querem ter um nome célebre, mas eu dou um nome que vai ser célebre. Inclusive essa promessa se cumpre aqui em Abraão. Entendeu? Abraão se tornou alguém conhecido. Gente, Abraão é o pai das 3 religiões monoteístas da terra. Os cristãos adoram, reconhecem a grandeza de Abraão, os judeus reconhecem a grandeza de Abraão e os muçulmanos reconhecem a grandeza de Abraão. Deus cumpriu ou não cumpriu a palavra? Gente, isso deixa os ateus extremamente preocupados. Principalmente porque, veja, o que o ateu vai falar? Vai falar, mas a Bíblia, ela tem uma prática antiga de primeiro acontecer um fato, aí para dizer que foi algo divino, eles escreviam o fato de maneira profética. E aí diziam o que aconteceu na frente.
Ah, bacana, mas deixa eu só te explicar uma coisa. Maomé escreveu as bases da fé muçulmana no ano 600 depois de Cristo. Quando a gente já tinha cópia do Gênesis rodando há milhares de anos. E aí você descarta o cara. É o mesmo caso das profecias de Daniel e Isaías, que eles falavam, não, o livro de Daniel não pode ter acertado. O livro de Isaías não pode ter acertado, tem que ser escrito depois. Aí eles desenterram manuscritos com uma datação do século IV e V antes de Cristo, e eles descobrem que aquele manuscrito é fiel à Bíblia que nós lemos. E desbanca mais um argumento ateu. Percebe? São pequenas coisas que a gente nota, que a gente vê a grandeza de Deus. A gente tem que aprender a amar Deus por causa dessas minúcias. Agora, isso para muito crente é chato. Para muito crente é assim, nossa, mas que graça tem. Pô, a grandeza do nosso Deus. Guiando os seres humanos através de uma obra de arte. Amém? Mas vamos lá, vamos à primeira bênção. Versículo 2. Far-te-ei uma grande nação. Gente, aqui começa o primeiro ponto. E é uma coisa que nós vamos explorar bastante. Veja, Deus escolheu abençoar a humanidade através de uma nação. Quem é essa nação? É o povo judeu. Israel é o povo eleito da antiga aliança. Jesus é judeu. Os escritores bíblicos são judeus, exceto Lucas. Tudo aquilo que nós conhecemos da revelação de Deus foi dado através do povo judeu. Os profetas são judeus. Isso aí é uma coisa extremamente importante. Mais à frente, nós vamos ver sobre a questão de abençoar o povo judeu e de amaldiçoar o povo judeu. Inclusive, nós vamos compreender por que a tragédia que se assolou sobre o nosso país nos últimos 16 anos, vamos dizer, do início do ano 2000 até meados de 2015, 2016, onde o nosso país foi roubado, onde o nosso país foi assolado por criminosos, aí você vai entender por que Deus trouxe esse juízo para o nosso país. Quem trouxe essa corrupção sobre o nosso povo foi Deus. Por quê? Porque os governantes que montaram uma quadrilha para roubar o nosso povo foram colocados lá por Deus. Às vezes o pessoal não entende isso. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um comentário interessante de Iago. A nossa querida ministra Damares, que eu respeito como nossa irmã, respeito o trabalho dela em relação às crianças, mas não concordo com tudo que ela fala. Chegou e falou, nosso presidente Bolsonaro foi colocado por Deus. Lógico. Me até admiro uma pessoa que prega. Por quê? Porque a Bíblia fala que toda autoridade foi colocada por Deus, inclusive Hitler. Toda autoridade foi colocada por Deus, inclusive Mao Tse Tung, que matou um monte de crente. Toda autoridade foi colocada por Deus, inclusive Kim Jong-un, que prende todos os crentes na Coreia do Norte. Sabe, é uma frase muito infantil. Agora a pergunta é, essa autoridade foi colocada para abençoar ou foi colocada como sinal de juízo? Mas o ponto aqui que eu quero colocar, porque não é política o nosso assunto, porque a gente não confia em homens, nós confiamos em Deus. Podemos ter opiniões políticas, mas nós temos que confiar em Deus. É o seguinte, nós vamos entender no desenvolvimento dessa palavra por que o nosso país foi vítima de um juízo tão severo, onde gente morre sem leito de hospital, crianças não têm escola adequada, a saúde é uma porcaria, porque o povo é roubado. Roubado por políticos, colocados por Deus, para trazer juízo sobre o povo. Mas existe um porquê sobre isso. Não é apenas a idolatria.
Não é apenas a feitiçaria. Nós vamos ver isso na segunda parte do estudo. É por causa do que o nosso país fez em relação a Israel. Vocês veem, a Alemanha levou 50 anos para se levantar. A Alemanha, o maior país cristão, por causa de uma teologia errada, ela seguiu um louco que perseguiu duramente o povo judeu. E veja, Hitler não matou apenas 6 milhões de judeus. Foi o que ocasionou a morte de 50 milhões de pessoas na Terra, que foi o que a Segunda Guerra Mundial matou. Então não foram apenas 6 milhões de judeus. Foram quase 60 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Você vê, esse povo comeu grama para se levantar. A Itália até hoje não é mais a mesma. O Japão teve que se ralar. Mas tudo isso tem a ver com essa promessa que nós vamos estudar mais à frente. Mas o ponto que eu quero explorar agora é de que maneira que Deus vai nos abençoar através de uma nação, Israel. Vamos ver? Vamos abrir primeiro Romanos capítulo 11. Não. Romanos capítulo 9, desculpa, tinha um texto antes. Carta de Paulo aos Romanos. Vamos ao capítulo 9, um capítulo amado pelos calvinistas, mas eu quero ler o versículo 4 e 5. Enquanto a Paula acha, eu vou tomar meu gole d'água. Diz assim: vamos lá, vamos ler a partir do 2. Paulo falando: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. O que Paulo está falando? Que ele carrega uma grande tristeza no coração, que ele preferia, se fosse necessário, ser um maldito de Cristo, para que o povo judeu conhecesse a salvação. E aí mais à frente ele continua discorrendo. Versículo 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Olha o que ele está falando aqui. Que toda a prática revelada na Bíblia foi dada aos israelitas. Eles são filhos segundo a eleição. É a menina dos olhos de Deus. Jesus é judeu. Tudo veio de lá. Só que o que acontece? No início da pregação do Evangelho, muitos se tornaram inimigos da cruz, inclusive Paulo. Se supostamente o homem tivesse livre-arbítrio, mas nós já estudamos junto que o homem faz escolhas, o homem tem vontade, não tem livre-arbítrio. Se Deus fosse respeitar o livre-arbítrio de Paulo, a vontade de Paulo, Paulo não teria escrito essas palavras, porque Deus teve que intervir diretamente e salvar Paulo. Agora Paulo nos dá uma explicação. Por que os judeus, os israelitas, muitos deles se tornaram inimigos da cruz? O versículo 6 mostra. Diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. A explicação é simples.
o fato da pessoa nascer judeu não quer dizer que exatamente ele é filho. Por isso que muitos não creram. O fato dele ser descendente de Abraão não quer dizer necessariamente que ele vai ser salvo. Agora, eu preciso separar as duas coisas. Mesmo esse não salvo, ele é abençoado por Deus. Mesmo eu pergunto, um israelita salvo é filho de Abraão? E um israelita não salvo é filho de Abraão, segundo o texto? Sim. Por quê? Olha a diferenciação que Paulo faz. Ele fala que em Isaac, quer ver? Só um minutinho, ó, versículo 7, parte B. Em Isaac será chamada a tua descendência, porque Isaac aponta para Cristo. Agora, o que Deus prometeu a Abraão, os filhos de Abraão são herdeiros. Por exemplo, se você vai hoje às ruas de Jerusalém e pergunta quem é Jesus, você vai tomar um susto. Jesus é um ilustre desconhecido nas ruas de Jerusalém. Se você pegar cada 10 pessoas, 7, 8, não importa quem é Jesus. Alguns mal sabem, parece que ele foi um homem bom, parece que ele é o Deus dos cristãos, sabe nada. Ele foi um judeu que viveu há 2000 anos atrás, mas eu sei pouco. Agora, aquele povo é abençoado. Nós vamos ver junto qual o desdobramento disso. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: eles têm a adoção de filhos, eles têm a palavra, eles têm os profetas, eles têm a herança. Por quê? Porque Deus escolheu se revelar ao mundo através de uma nação escolhida, que é a menina dos olhos de Deus até hoje. Vocês já vão entendendo. No decorrer das palavras, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Amém? Vamos para mais um texto. Romanos, capítulo 11. Versículo 11. Diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Olha que interessante. Veja, Paulo está falando aqui o seguinte: eles tropeçaram. Sim, mas esse tropeço fez com que a salvação chegasse aos gentios. Esse tropeço foi dado por Deus. Agora veja, se o tropeço, se o rejeitar Cristo trouxe a bênção da salvação aos gentios, imagina quando vai ser, quando a promessa que está no próprio capítulo 11, que nós não vamos explorar hoje, quando essa promessa deles serem salvos se cumprir. É o que Paulo está querendo dizer aqui. Veja, versículo 12: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Até aqui. Olha que interessante. Pega uma água para mim. Vamos lá, mais um texto. Romanos, capítulo 15. Esse texto aqui bem interessante. Pouco explorado pelos pregadores. Romanos 15. Espera aí que eu já dou o versículo, está calor hoje. Aí justamente no dia que a palavra sobe, está mó frio em Curitiba. Aí os irmãos estão assistindo e falam: nossa, como o pastor está com calor? É porque eu gravo o culto uma semana antes, para dar tempo de processar, para fazer tudo isso, para que os irmãos possam ter uma palavra com qualidade. Mas vamos lá, Romanos 15, só para os irmãos entenderem. Na quarta-feira que você tiver ouvido essa palavra,
Nós estamos em culto aqui, gravando a palavra da próxima quarta. No domingo que você está ouvindo a palavra, nós estamos no sábado à noite anterior, gravando a palavra do próximo domingo. Porque aí eu ando em sincronismo com a igreja e nós temos a comunhão juntos, todos buscando a Deus. Mas vamos lá, potocas à parte, Romanos 15, versículo 16. Olha que legal. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada. Ué, peraí, tem coisa errada. Tem coisa errada. Isso, eu acho que é o 16, espera lá. Espera lá. 16. Puxa vida, que era servir ao Senhor. Servir a Israel. Puxa, eu vou ter que olhar de novo. Tá. Puxa vida, vou ter que puxar de novo. O que acontece? Vai ficar um aperitivo. O que Paulo vai explicar nessa passagem, que eu devo ter anotado errada a puxada? Pera lá, deixa eu ver se não é do próprio 11. 11, 16 e 17. Uhum. Não é. O que acontece? O que Paulo vai falar é o seguinte, que uma das funções da igreja é servir Israel. Eu vou trazer essa passagem quando a gente for estudar abençoarei os que te abençoarem. Mas é uma passagem que me chamou muita atenção. Por quê? Porque nessa passagem Paulo fala claramente que um dos papéis da igreja é servir a Israel. E por que isso é importante? Porque, veja, nós vamos explorar melhor isso à frente. Nós temos que orar por Israel. Nós temos que, sempre que possível, evangelizar o povo judeu. Sempre que possível, plantar uma obra missionária na região da Judéia. Sempre que possível, apoiar a causa de Israel. Veja, a mídia ocidental persegue sistematicamente Israel. Não que você vai concordar com tudo que Israel faz, mas a gente percebe claramente essa mídia manipuladora, que na verdade ela não é uma mídia que informa, ela é uma mídia que desinforma e manipula as notícias. Sistematicamente eles são a favor da Palestina e são contrários a Israel. E o que acontece? Muita gente da igreja morde isso. Mais à frente nós vamos ver inclusive os problemas do aliancismo. Que os queridos irmãos aliancistas, como o pastor Augusto Nicodemos, Leandro Lima, Paulo Júnior, eles creem na teologia da substituição. E o que essa teologia ensina? Israel não tem mais nada a ver. Agora a igreja substituiu Israel. Para vocês terem uma ideia, o desdobramento dessa teologia na geopolítica, na época do governo Barack Obama, a secretária de Estado era a Condoleezza Rice, acho que é esse o nome dela, ou é Condoleezza, acho que é Condoleezza Rice. Ela era crente. Só que ela era crente de uma igreja aliancista. As coisas que aquela mulher fazia para Israel eram absurdas. Sempre prejudicando. Fruto do quê? De uma teologia. Não é de se estranhar que a dívida interna americana, durante o governo Barack Obama, subiu mais de 10% do PIB, estourando o teto do PIB americano. Isso é sinal de juízo. Um país rico como Estados Unidos deve mais do que o seu PIB. E foi uma sequência de governos contra Israel. Isso é uma coisa extremamente interessante.
que a gente tem que parar para pensar. Fruto do quê? Teologia da substituição. Nós vamos explorar melhor esse assunto mais à frente. Amém? Mas vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos abrir agora em Atos dos Apóstolos. Não, perdão. Vamos abrir agora Evangelho de João, capítulo 3. Vamos voltar um pouquinho. Que eu acabei me esquecendo de puxar esse texto. Ô, Maurício. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Mas ele está conectado aqui. Veja. Deus escolheu abençoar o mundo através de uma nação. Os evangelhos, os fatos dos evangelhos foram escritos nas terras de que nação? Israel. O evangelho de João foi escrito por uma pessoa de que nação? Israel. Os primeiros salvos da história cristã, não os da antiga aliança, foram salvos de que nacionalidade? Israel. Mas olha a promessa de Abraão aqui. Que a promessa é: em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha que interessante. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual foi o caminho que Deus usou? Lembra? Paulo falando em Romanos. Eles a adoção deles para filhos. Não vem de Abraão. Eles a lei, o culto. Aí eu parafraseando, a palavra, os profetas, o Messias. Aí você vê Deus o quê? Abençoando o mundo através de Cristo. Mas quer ver que barato? Atenção teológica. Deus amou o mundo. Mesmo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Amém? Fechou com João 3,16. Maravilhoso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas olha a continuação do versículo. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Vírgula, olha o que é pior. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas pastor, eu não sou crente, eu não creio em Jesus. Meu amigo, a ira de Deus está sobre você. O que, pastor? Sim. Palavras de Jesus. Na tua Bíblia está em vermelho. O próprio Jesus falou isso. A ira de... Gente, isso é uma dificuldade de entender. Por quê? Porque existe um ensino mentiroso, distorcido, de que Deus ama todos. E veja, na prática não é assim que funciona. Deus provou o seu amor enviando Jesus ao mundo para salvar os que crescem. Mas os que não creram, Deus é irado contra eles. Eles são inimigos de Deus. São contrários a Deus. E a gente vê essa ira de Deus se manifestando todos os dias no mundo. É que as pessoas têm dificuldade de ver as tragédias, de ver as coisas erradas, de ver as dificuldades que acontecem, de ver as lutas que a humanidade tem, como manifestação da ira de Deus. Mas, gente, todo o tempo. Ah, pastor, mas aquela enchente é consequência de um fenômeno meteorológico. Mas Deus controla os fenômenos meteorológicos. Ah, pastor, a Covid-19 é consequência de um
de um desequilíbrio biológico de um vírus. Não, a Covid-19 é uma praga mandada por Deus, que já dizimou mais de 1 milhão de pessoas. E essas pessoas que morreram sem Cristo estão no inferno agora, pelos séculos dos séculos. As pessoas precisam parar. Lembra que eu falei que as pessoas criam Deus? Aqui é a amostra, veja, no desdobramento, mostrando que Deus amou o mundo através do povo judeu. Mas esse mesmo texto, um pouco mais à frente, mostra um Deus irado. As pessoas têm muita dificuldade. Eu lembro de uma pregação do pastor Paul Washer, e o pastor Paul Washer, que é um grande pregador, prega a verdade. Ele é convidado para ir numa série de igrejas e ele não aceita certos convites. E tem pastor que chega para ele e fala: mas por que você não quer pregar na minha igreja? E ele responde o seguinte: porque com 15 minutos de pregação vai levantar alguém da sua plateia e vai falar que não crê no Deus que eu estou pregando. E isso vai causar um problema, porque eu prego a Bíblia, eu prego o Deus da Bíblia. Mas lá na sua igreja eles não conhecem a Deus. E não vou ser eu que vou gerar esse problema lá, então não posso ir lá pregar na sua igreja. Se nós fosse... Veja, quando você na igreja, ao vivo, porque em pregação gravada nós já ouvimos, você ouviu a pregação, culto, nas church, as igrejas moderninhas, sabe, do chacoainho, da dança, do som, da galera radical, são tão populares. Quando que você ouviu a pregação assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês bem sério, você é pecador. Deixa eu ler um versículo para você. Se você não crê em Jesus, a ira de Deus permanece sobre você. Quando você ouviu a pregação, você 21 anos de salva, já ouviu uma pregação assim? Só na internet. Nunca ouvimos. O máximo que você ouve é a condenação. Não fala nem ao inferno. O que você mais ouve: Deus te ama, Deus tem sonhos para você. Entendeu? Agora, pregação do evangelho que não envolve inferno não é pregação do evangelho. Porque esvazia a boa nova. A boa nova qual que é? Nós somos inimigos de Deus. Deus está irado contra mim, porque eu não creio em Cristo. Qual que é a boa nova? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um tipo de evangelho que não prega que Deus está irado contra mim e que meu destino é o eterno, é o inferno, esvazia a boa nova. Porque afinal de contas, se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou estar prestando um favor. Eu não tenho nada a perder, eu sou bonzinho. Eu vou ser salvo por obras. Deus me ama. Deus tem sonhos para mim. Todos os caminhos levam a Deus. Mas se eu aderir para esse Jesus aí, nossa, eu sou muito bom. Eu estou prestando um favor para esse Deus aí. Não, você não está prestando um favor nada. Você está se livrando da ira. E essa ira se manifesta do seu lado. É só abrir o jornal, é só ligar a internet, é só ligar a televisão. Você vai ver diariamente a ira de Deus se manifestando contra os homens. Ah, pastor, mas Deus pode fazer milagre? Pode. Outro dia eu vi um jovenzinho de 15 anos catar no ar uma criança que caiu não sei de quantos andares. Por que aquele jovenzinho conseguiu catar a criança sem ela quebrar um braço, sem nada? Porque Deus assim determinou. Mas aquela criança poderia se espatifar no chão. Poderia explodir na calçada. Que é o que acontece. Não morre criança caindo de lugares? Então uma coisa que a gente tem que entender, até para nós que somos crentes, eu fui tirado pela graça de Deus de uma situação de inimigo de Deus e fui adotado como filho, graças àquela promessa de Abraão. Aquela promessa começou aonde? Aquela promessa começou quando Deus fala para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para onde eu
Falei. Agora, vocês querem ver uma coisa mais interessante? Vamos avançar um pouquinho no nosso assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Quanto tempo temos de pregação, Rô? 50. Ah, tá bom, dá para pregar 1h20. Atos dos Apóstolos, apesar que outro dia deu 1h16 a pregação. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Veja que interessante. Versículo 2. Veja que bacana. Quem está falando aqui é Estevão, diácono da igreja primitiva, que debatia com a sinagoga dos judeus de origem grega, e eles não conseguiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. E aí o que eles fizeram? Subornaram homens para dizer que Estevão blasfemou contra Deus e que mandou desobedecer a lei de Moisés. Esse discurso que está aqui talvez seja o maior discurso de todas as epístolas. Riquíssimo, com detalhes extremamente importantes. Mas tem uma coisa aqui que é bem bacana. Ó, acabei de falar que é um dos principais discursos do Novo Testamento, não falei? Que tem coisas muito boas. Por quê? Porque Estevão mostra uma precisão no detalhamento das coisas bíblicas. O que Estevão cita aqui é de uma precisão absurda. Mas olha que interessante, tem algumas pegadinhas no meio do texto, que como um bom ateu, eu exploraria em cima da vida de Abraão. E a primeira pegadinha está no versículo 2. Diz assim: e ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Amém? Veja, nós estudamos juntos que no capítulo 15 de Gênesis, Deus fala o seguinte, fui eu que te tirei da Ur dos Caldeus. Um outro texto fala que Deus apareceu para Abraão na Ur dos Caldeus. A pergunta é, quem está mentindo? Deus apareceu em Harã, como Estevão fala? Ou Deus apareceu na Ur dos Caldeus, como outro texto fala? Não é uma boa pergunta. Eu ia olhar para a Bíblia e falar, Bíblia, não posso crer nesse Deus, porque na sua Bíblia tem mentira. E nem os caras, aí eu vou ficar falando gíria bonita, nem os muito loucos que nem você, se entende. Porque um texto fala que foi em Harã, outro texto fala que foi em Ur. Como é que eu posso crer nessa Bíblia aí? Isso mostra que a Bíblia foi escrita por homens. E se tem uma mentira na Bíblia, quem é que me garante que a parte que diz que Jesus vai me dar a vida eterna e que ele ressuscitou não é mentira? Gente, não pode haver mentira na Bíblia. O que existe é maus intérpretes. Quer ver um outro exemplo? Vamos lá. Deixa eu achar 70 almas aqui. Pela primeira vez. Aqui. Atos 7, versículo 14. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Olha que interessante. 75 almas. Mas você vai para Gênesis 45 e Gênesis 46, fala que quem chegou no Egito foram 70 almas. Eu pergunto, quem está paranoico? Estevão
com um dos maiores discursos do Novo Testamento, ou Moisés que escreveu Gênesis? Não é uma outra boa pergunta para a Bíblia? Gente, a turma começa a gaguejar. Qual que é a resposta? Já expliquei para a igreja. Estevão faz esse discurso baseado nos textos da Septuaginta, que é a tradução que foi feita por volta do ano 200, que o rei Ptolomeu pediu para traduzir a Bíblia por sábios, traduziu para o grego. E dentro dessa tradução se incluía os filhos de José e de Efraim. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Na tradição da Septuaginta e de toda aquela tradição oral, sempre que eles citavam essa passagem, eles incluíam a descendência de Efraim, juntamente com Manassés, que dá 75 almas. Simples assim, basta saber um pouquinho disso, gente, pouquinho. Isso é básico, isso aí é assunto de primeiro semestre de faculdade de teologia. Moisés escreveu dentro de todo um ambiente hebraico e registrou corretamente. Quando você conta a genealogia certinha, dá 70. Só que aí é sem incluir Efraim e o outro. O mesmo acontece na passagem que nós falamos. Quer ver? Vamos voltar lá. Livro do Gênesis, capítulo 12. Vamos lá. Não chega na minha Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 12. Oh, mas tá difícil. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Aí olha que interessante. Gênesis 15. Tá puxado aqui, só um minutinho, é o 15, deixa eu ver aqui, pegar da semana passada. Gênesis 15, versículo 7. Olha que interessante. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra, para herdá-la. Qual que é a explicação? A explicação é extremamente simples. A tradição judaica nos mostra que Deus apareceu 2 vezes para Abraão. E a narrativa bíblica comprova isso. Deus aparece uma primeira vez na Ur dos Caldeus, e lá existe um chamado, e é a mão de Deus soberana. E muitos teólogos entendem que ele aparece uma segunda vez, que é a narrativa de Estevão. Aonde? Na cidade de Harã. Quando dali ele pega Sara, pega Ló e sai, deixando o seu irmão para trás. Seu irmão Naor. Naor, isso. Esposo de Milca, sua sobrinha. Simples assim. Agora, por que que os crentes caem nessa armadilha? Porque não conhecem a sua Bíblia. Tem crente hoje que nunca tocou no livro de Gênesis. Nunca fez um estudo sério. Se você fizer meia dúzia de perguntas, a fé dele derrete. Se torna uma presa fácil de homens maus, filhos de Belial. Pessoas que são anticristo. Pessoas que são contrárias a Deus, pessoas que são contrárias à fé. Vocês sabiam que Israel é perseguido como é perseguido por causa da fé cristã? Vocês sabiam que a nossa mídia é contrária a Israel por causa da fé cristã? Vocês sabiam que tem gente de influência no Brasil
que por ele teria que fechar todas as igrejas. Porque diz que as igrejas evangélicas são um câncer intelectual para o nosso povo. Por quê? Porque são inimigos da cruz. São contrários às promessas. São contrários ao povo de Deus da antiga aliança e contrários ao povo de Deus que são os salvos em Cristo. Pessoas inimigas da cruz. Agora, a igreja falha quando não conhece a Bíblia. A igreja falha quando coloca pregadores despreparados para ensinar a palavra. Onde não deveriam estar, poderiam ser evangelistas, poderiam ser diáconos, poderiam trabalhar até no governo da igreja. Mas no ensino da palavra é ministério dos mestres, é coisa séria, é coisa bem definida. Está tudo linkado. A partir da próxima palavra, nós vamos entender a maneira que Deus nos abençoa. Não é apenas através de uma nação, é através de um reino. E tem mais uma terceira coisa que também eu vou falar, que eu não quero adiantar muito. A partir da próxima narrativa, nós vamos começar a ver o tremendo erro que é perseguir Israel. Nesses estudos aqui, teve uma coisa que eu fiquei assustado. Essa pregação aqui é de 2018. E a frase que eu ouvi do Marcos Granconato me assustou. Por quê? Porque o Marcos Granconato não é um cara que conhece política. E o Marcos Granconato, por exemplo, eu sou um cara que me informa de política. Muito mais do que ele. É um perfil meu. Ele não está nem aí. Ele nem liga. Mal sabe o nome dos candidatos. Só que há 2 anos atrás, pastor Marcos Granconato fez um ensino que todo pastor tem que fazer. Pastor não tem que ter candidato. Pastor, assim, no púlpito. Pastor não tem que ter partido político. Pastor não tem que seguir ideologia. Mas pastor tem que ensinar para o seu povo em quem não votar. Por quê? Só para você parar para pensar. Quando eu voto num candidato que é inimigo de Israel, eu estou me colocando debaixo dessa maldição de Gênesis 15, de Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gente, só para pensar. E que os bolsominions não fiquem alegres com o que eu vou falar. Mas veja, o Brasil era para ter uma tragédia na Covid. Nós não temos estrutura para atender. A demanda é enorme. Nós temos políticos que roubaram à torta e à direita o dinheiro do povo. Milhares de empresas fecharam por causa dessa quarentena, que da forma que foi feita em muitos lugares, uma coisa maluca, sem pé nem cabeça, sem critério técnico, sem ouvir mais de uma pessoa, sem fazer uma coisa todo mundo junto, sem politizar as coisas para abençoar o povo. Gente, a gente está na rua, a economia está andando, pelo menos aqui no sul do país, não foi tanta gente que perdeu emprego, e inclusive tem gente arrumando emprego. E mal ou bem, lógico, existe uma dívida pública, existe algo a ser pago, nós estamos vivos, está todo mundo bem. Nosso país, apesar das más administrações, já vai ter um prejuízo menor do que se falava. Não será isso o apoio brasileiro a Israel? Se os irmãos lembrarem, em fevereiro de 2019, houve uma grande tragédia. Se eu não me engano é Brumadinho ali, né? Quem veio ajudar com equipamento extremamente moderno? Tropas israelitas. Vieram trabalhar aqui custeado pelo governo israelense. Sabe, o Brasil não colocou a embaixada
em Jerusalém para não causar problema com os países árabes, que também são países amigos. E também tem um outro detalhe. Árabe não é palestino. Palestina é descendente de Canaã. Maldito seja Canaã. Árabe é descendente de Abraão. Povos árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão. Esse acordo de paz entre Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Israel, agora entrou a Sérvia e outras coisas. Esse acordo de paz é chamado o Pacto de Paz de Abraão. Então, quando eu também sou amigo dos países árabes e mantenho um bom relacionamento com os países árabes, eu também sou abençoado. Porque está todo mundo no meio. Gente, eu pergunto, quais são os países que mais petróleo tem? Árabes. Tem um país que tem mais petróleo que os árabes e está afundado. Qual é esse país? Venezuela. Agora, por que a Venezuela está afundada? Porque são comunistas, anticristo, perseguidores da igreja. Está virando um nada. E vai piorar. Quem vendeu gasolina para a Venezuela? Irã. Inimigo de Israel. Mortal. Gente, a turma pode não lembrar, mas Deus é Deus que zela, lembra e cumpre cada promessa. Veja, só para orientar, quando você vê no noticiário que Israel fez alguma coisa errada, você fica à vontade e fala, olha, isso que Israel foi feito está errado. Vírgula, mas aquela terra é deles. E tem que ser dada para eles. Por quê? Porque eu sou crente, eu creio no Deus de Abraão, e o Deus de Abraão, que é o meu Deus, escolheu assim. Então eu não apoio quem é contra Israel. É muito fácil você entrar na internet, eu não quero citar nomes aqui, para não ter uma tendência política, e bota lá, políticos brasileiros apoiam a causa palestina. No YouTube. E veja quem são esses políticos e de que partido eles são. E grave bem o nome. Da mesma maneira que você tem que fazer com políticos que apoiam a causa de aborto, que apoiam a causa de casamento gay, de querer obrigar uma igreja a casar, perseguir a igreja, qualquer coisa que o pastor fala é homofobia. Veja, vou ser sincero, até onde eu entendo, não vejo problema em haver uma ferramenta jurídica para divisão de espólio, para que essas pessoas não percam seus bens. Mas isso não tem nada a ver com casamento. Casamento é entre macho e fêmea, homem e mulher. Homem não pode casar com homem, mulher não pode casar com mulher. Eles podem ter lá uma união. E daquela união, os bens ser dos dois, morreu um, fica para o outro. Ferramenta legal. Mas você querer dizer que esse discurso é homofóbico, eu tenho direito, pela minha Bíblia, de ir contra. Por isso, um crente jamais deve votar em partidos que apoiam o país, porque senão o que acontece? Ele está apoiando algo que Deus odeia. O que Deus vai fazer? Vocês acham que Deus vai deixar passar? Juízo. Juízo. Eu não consigo entender como um crente pode ser comunista. Sendo que uma das cláusulas mais importantes do Manifesto Comunista é a destruição do cristianismo. É a destruição da família judaico-cristã. Eu não posso ser a favor disso. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui no Brasil, tem muita gente que paga uma de conservador. Que não é conservador, é um sem vergonha, safado, oportunista que está querendo ganhar um troco. Nas costas dessa onda conservadora. Abram os olhos, fiquem atentos. Tem um monte de lobo em pele de cordeiro. A gente ama Israel, a gente ama as coisas de Deus, nós cremos na Bíblia, mas a gente não é trouxa.
Estão chegando agora eleições municipais, todo mundo é bonzinho, todo mundo é crente, todo mundo vai nas igrejas. Abre o olho, a maioria é safado, sem vergonha, corrupto, que quer roubar o dinheiro do povo e quer pegar o voto dos crentes, porque no Brasil os crentes têm uma representatividade política. Porque no Brasil os crentes são muito mal orientados politicamente. Por exemplo, hoje eu estava passando aqui no município de Quatro Barras, vi o diretório do partido, bati o nome do número, porque eles mudaram o nome do partido, eu não vou falar o nome aqui. Eu bati o número do nome, cheguei para o Paulo e falei, ó Paulo, o negócio é o seguinte, esses caras aqui entraram no Supremo a favor de casamento gay e a favor de casais gays adotarem criança. São tudo camisa vermelha, puseram esse nome aí que é para enganar. O Paulo não é bobo nem nada, eu falei, é tudo sem vergonha, que nem aquele, vamos usar outro nome, que nem aquele pessoal de esquerda. Mas a gente tem que saber, são inimigos da cruz, são contrários, eles se fazem de amigos, inclusive quem diz que é conservador, para tomar o nosso voto e depois virar casaca. Sabe? Mais do que nunca, tenha bom senso, tenha sabedoria e não coloque suas expectativas em ideologias, em políticos, nessas coisas. Se aparecer, como dizia o pastor Marcelo, se aparecer alguém com uma proposta correta, uma proposta que fecha com a Bíblia, a pessoa está dando sinais de que pode cumprir aquilo, e já deu sinais de que já cumpriu aquilo, nós não temos problema em votar. Mas mesmo assim, tem que ficar muito atento. Tem que ficar muito ligeiro. Porque olha, o que tem de urubu atrás de voto dos crentes é brincadeira. De qualquer lado. Seja camisa vermelha e seja camisa de outra cor. Até amarela. Amém? Não sei por que falei disso, mas imagino que é propício porque nós estamos a poucos dias de uma eleição. E a minha responsabilidade como pastor é orientar você a votar certo. Em quem você vai votar, você vai escolher. Mas o meu papel, estava falando com o pastor Samuel, Igreja Batista Salem, aqui de Pinhais. O pastor Samuel é a mesma coisa. Ele ensina em quem não votar. E fala, ó, jamais vou falar em quem a pessoa vai votar. Nunca foi um político lá. Granconato é a mesma coisa. A própria Videira, eu lembro que o Aloísio, o Íris Rezende foi na igreja de 10 mil membros. Hoje tem muito mais, 30 mil. Sabe onde é que ele sentou? Sentou na primeira fila porque é o governador do estado. Sabe o que ele falou na igreja? Nada. Não abriu a boca. Ele foi lá para ouvir. E ainda tomou nos dedos do pastor Aloísio, bem simpático. Vocês entenderam a relação entre o cristão e a política? Eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser bíblico, eu tenho que ser guiado pela verdade bíblica e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Está dado o nosso recado político, horário eleitoral. Vamos orar, eu vou orar sobre isso. Não foi à toa, não está no meu esboço. Não foi à toa que essa palavra veio, ela tem endereço certo para alguém. Senhor, primeiramente nós queremos te agradecer da bênção de Abraão. Eu quero orar, Senhor, por essas eleições que estão chegando. Primeiramente, Pai, nós sabemos que é o Senhor que coloca autoridade. Que o Senhor venha nos trazendo governantes políticos que vão ser canal de bênção nas tuas mãos. Não permita, Pai, que o Senhor não venha trazendo juízo através de homens maus, homens que vão fazer mal para o povo. Senhor, nos guia, nos dá discernimento, que nós possamos identificar quais são aquelas pessoas que têm ideias conforme a fé cristã. Senhor, não permita que nós apoiemos pessoas que são contra o teu povo, que são contra Israel, que são contra os nossos valores. Senhor, que nós possamos ter discernimento, que nós possamos ter sabedoria e sermos capacitados por Ti em tudo. Nos dá olhos para ver, nos capacita. Senhor, nós queremos declarar que a nossa confiança
não está em homens. A nossa confiança não está em políticos. A nossa confiança não está em ideologia. A nossa confiança está no Deus de Abraão, o Deus que cumpre suas promessas, que guarda o seu povo e que um dia vai voltar, e que nós estaremos para sempre contigo, Jesus. Obrigado. Amém? Amém. Amém. Na próxima semana nós continuamos.